Fala geral, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Up Altos Papos. Hoje a gente vai tratar aqui sobre o último capítulo do e-book Divergentes, como o jovem pode impactar a sua geração. Então eu quero te convidar a curtir, a compartilhar esse link aí e fica aí, que depois da vinheta a gente já volta a conversar. Olá pessoal, graça e paz. A gente começa este programa de hoje com a ideia de conversarmos aqui sobre o último capítulo do e-book Divergentes, né? O capítulo de número 5, Se Liga no Discipulado. Conversar um pouquinho sobre essa ideia de discipulado que está muito latente nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Na nossa cabeça, na nossa igreja. E mais uma vez eu estou aqui com os irmãos Nunes, Tom Nunes, Andréa Nunes, Oi, a galera. Gente. Oi, gente, tudo bem? Tudo Eles bom? amam Fala, quando eu geral. falo. Eles amam quando eu falo dos irmãos Nunes. O Tom quer me dar uma cotovelada. Não, brincadeira. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre o capítulo de número 5, que tem uma autora mais ou menos conhecida nossa, né, Tom? Eu já conheço um tempinho Você já. já conhece um É uns pouco mais 40 que e eu. tantos anos. Não vamos entregar aqui. Andréa Nunes, o Andréa tempo, Nunes, minha né? irmã. Mas a autora está aqui conosco, né? Andréa Nunes, que é a autora do capítulo de número 5, né, Andréa? Discipulado. Dá assim, sem a gente esmiuçar muito, mas dá um geral, assim. Geralzão. Qual que foi a ideia geral do capítulo 5, assim, pra gente entender? Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho Sim. mais, tá? Senão você já vai falando tudo, entrega todo o capítulo aqui. Não é essa a ideia. A ideia, o tema de discipulado ficou para o 5º capítulo para fechar o e-book, né? Para terminar o livro, depois de você falar sobre vários assuntos vertentes da nossa vida cristã. E eu acredito que depois de tudo que a gente já falou nos outros programas e já tratou no e-book, nos 4 primeiros capítulos, o capítulo 5, falando de discipulado, ele fecha perfeitamente esse tema sobre como a nossa geração, como o jovem pode impactar a sua geração. Isso, essa é a ideia, sempre, Entendeu? né? Sempre essa ideia de impactar a geração. Então, uma das ideias aqui, de fechando esse e-book, o livro, é de fazer os discípulos, que é uma ordem de Cristo. É a ordem de Jesus. E é uma das maneiras que nós vamos impactar a nossa geração é fazendo discípulos, praticando o discipulado, de forma real e verdadeira. Então, a proposta desse último capítulo é para a gente fazer mesmo na prática, ter ideias práticas. Então, eu trago aqui no comecinho dele os versículos bíblicos, né, que falam da ordem de Cristo, de fazer discipulado. A grande comissão, A né? grande comissão, que nós fazemos parte disso, né, uma coisa que faz parte da nossa vida, precisa fazer parte da nossa vida como cristãos, né? Independente da nossa idade, se você é mais jovem, se você, né, é a caminhada, faz parte da caminhada. Não é uma questão só do pastor, né? Não é uma questão só porque a gente joga tudo pro pastor, né? Ou pros líderes, Ou pros né? líderes, né? Não, mas isso é uma coisa do cristão, do jovem cristão. Então, como você, jovem, pode praticar o discipulado e também cumprindo ainda essa ordem de Cristo. E aí tem a ideia de vários livros, traz aqui alguns livros, depois até descobrimos outros aqui agora, né? Nos bastidores, outros livros que falam disso. A gente tem muito material. Tem muito material bom que fala sobre o discipulado. Muito. Então dá para fazer, tem várias fontes de pesquisa. Eu pesquisei alguns e trouxe algumas coisas, algumas falas, né? Algumas frases que esses autores trazem também. E daí a gente vai fechando com coisas práticas. Legal. Então vamos lá. Para a gente começar a entender, né? Vamos pegar a grande comissão, Mateus capítulo 28 ali, 18 até 19, 20. Uma coisa que chama atenção, né? E a gente falava nos bastidores, né? Tem um livro sobre discipulado que o autor fala assim, que ele se atentou, caiu em si, que Deus não nos chama para fazer convertidos. Deus nos chama para fazer discípulos. A grande comissão é para que façamos discípulos e não convertidos. Eu acho que isso aqui vira um pouquinho a chave nossa, porque a gente acha que a gente leva alguém para a igreja
a pessoa aceita Jesus, né? Recebe Jesus, se converte e tal. Ok, um abraço, minha missão cumprida, né? Vai em paz, a tua fé te salvou, né? E assim, e pronto. Comece a tua caminhada com Cristo sozinho. A gente esperava, que eu acredito que essa mentalidade está começando a mudar, né? Isso. Se não em todas as nossas igrejas e comunidades, mas A maioria acho que já delas tá com acho que essa- se ligou, né? Já A se gente ligou. abordou o tema nas últimas gestões, né? Eu lembro dos unificados, né? O Isso. tema do discipulado veio Isso. muito forte, né? Formação de Exatamente. liderança. Então a gente acreditava antigamente que a pessoa aceitou Jesus, ponto, a missão estava cumprida, Jesus salvou essa pessoa. No Isso. próximo, ainda naquela época, no próximo sábado, ela vai estar com a Bíblia debaixo do braço, lendo, né? E Já com a pronto, sua né? vida Te mandaram ler a transformada. Bíblia, Já tá lê a sabendo Bíblia de aí, tudo sobre o evangelho. tal. Vamos logo, menino, batizar, vamos passar os Isso. pontos de fé, vamos Isso. batismar, vamos batizar. E acho que a sacada do autor desse livro que você citou agora, Lisério, é legal porque ela tem a ver com a continuidade. Né? Continuidade. Ser Discipulado discípulo. tem tudo a ver com Diz continuidade. que você só é considerado discípulo quando você forma um outro, também Exato. tem a ver com continuidade, né? Então, essa pessoa, esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher que aceita a Jesus e passa a andar com a gente, ela precisa de continuidade, né? Gasta tempo, né? E o ponto alto desse processo de conversão é quando ele passa a entender de forma embasada para começar a ensinar outros. O ir de fazer discípulos tem a ver com continuidade, porque Jesus quer, né? Continua querendo salvar o máximo de pessoas que a gente conseguir, não é? Então tem a ver com continuidade. É um ato contínuo, movimento, né? Ministério é movimento, né? Verdade, legal isso, né? É legal porque nos chama a atenção que o nosso trabalho ele é contínuo, como você falou. E é trabalho. E dá trabalho. É que o dá discipulado trabalho. é trabalhoso, Eu acho que aqui que talvez, André, seja um grande paradigma nosso, que a gente precisa Entendeu? quebrar, que a né? gente precisa quebrar. Você pegar um recém-convertido ou alguém, né, que tá na caminhada. tá iniciando ali e tal, e colocar ele embaixo do teu braço ali, e falar assim, vamos caminhar comigo, Isso. porque no caminhar, e eu acho que aqui tá a grande questão, né, quando Jesus fala Porque assim, foi isso que Jesus fez ide com por os todo mundo. Quando apóstolos, Jesus né? fala Com os assim, ide por discípulos. todo mundo, ele tá falando assim, ó, quando vocês estiverem indo, preguem, vão pregando, vão batizando, vão discipulando. Quando vocês estiverem indo, ou seja, é no dia a dia. É no dia a dia. Não é no culto lá na igreja somente. Uhum. É no dia a dia. A Sim. ideia aqui é diário, é permanente. Culto é celebração. O culto é a celebração. É adoração ao Senhor. Mas o discipulado, o discípulo, ele tem o seu discipulador como uma referência. Ele precisa ter, né, André? É uma mentoria, Uma né? mentoria, né? Eu acho que isso é importante. Aí entra um paradigma que é esse que eu falei, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não há dúvida disso, não há dúvida disso. Dá muito trabalho. Talvez aí seja a questão que o Tom falou, que a gente ainda Que a gente está em precisa processo, vencer, né? que a gente Precisa ainda vencer, tá às vezes, a nós mesmos para poder praticar o Isso, discipulado. uma luta contra a gente Sim, mesmo. porque você precisa olhar para o outro com total empatia e entender que essa pessoa está no início da sua caminhada cristã. A gente já começou, já entendeu qual é a nossa doutrina, quais são o caminhar com Jesus, Isso. né? A gente já tem a nossa fé lá fortalecida, que a gente tratou no capítulo anterior do livro, né? Sobre a razão e a fé. Então você já tem a tua fé fortalecida. Agora o outro precisa disso também. Ele vai ter dificuldades. A pessoa que está recém-chegada, a pessoa que começou a sua caminhada com Cristo, independente da idade dela, ela ainda está necessitando de muitas informações, eu diria. De aprender como servir a Cristo. Como é ser cristão? Como é essa caminhada? Como isso funciona? Eu acho que Como é isso? eu Então a acho gente que é vai pesado mostrando isso, para né? ele. No sentido para nós, porque assim, você coloca lá no Estar e-book, né? disposto, sabe? O que você ser acessível, estar disponível. Tem que parar, às vezes, o que você está fazendo para você atender aquela pessoa que está necessitando Uma de demanda ajuda, ali. uma demanda naquele momento. Às vezes é no meio do dia, às vezes é ali no alto da noite, você já está com sono, já está querendo dormir. E às vezes tem demanda nesse horário. Então, poxa, você sair com ela de vez em quando para comer, para entender o que está acontecendo, se reunir, nem que seja de forma online, e tratar de assuntos bíblicos, você entendeu? Falar de Jesus, como é servir a Deus, sabe? Então demanda tempo, dá trabalho, mas é
é uma ordem de Cristo. Para ser Aí você simples coloca assim, né? Ser simples assim. Eu ouvi uma frase, dizendo, só para completar aqui, uma frase do pastor Kennedy, uns dias atrás, e aí eu lembrei na hora do livro também, eu já estava pronto, obviamente, né? Mas me chamou a atenção. Na caminhada cristã, ou você é discípulo, ou você é discipulador. E aquilo me pegou na hora. A gente estava, aliás, participando de uma live com o Baixo Amazonas, quando eu fiz uma primeira parte, uma reflexão, e aí ele fazia a segunda reflexão e ele trouxe isso, uma provocação, porque o assunto era discipulado e missão. E aí eu falei, tá, André, você tá em que parte? Aí eu fiquei me perguntando. Porque hoje, a gente até, nós como nascemos já promessistas, eu e meu irmão, né? A gente ficou se perguntando várias vezes quem nos discipulou, né? Como foi o nosso discipulado, a gente fica assim. E eu falei, tá, e agora, nesse momento da vida, no alto dos seus 46 anos, dona Andréia, como é que você tá? Você ainda... Aí eu lembrei lá do Paulo Borges, da mensagem dele de manhã no Divergente, quando ele fala do pastor de ovelhas, né? Que a gente não você ainda é ovelha, você já está praticando o ministério pastoral, ou seja, você está discipulando? Ou você ainda quer entendeu? Né? Ser alimentado, você ainda quer ser cuidado. Então, será que já não está na hora, Andréia, de sair desse papel de ovelhinha? Eu sempre vou ser ovelha de alguém, né? Sempre vou ser discipulada, mentoreada por alguém. Não, claro, e tem fácil. várias pessoas que fazem isso, né? Algumas pessoas que, graças a Deus, a gente tem essa confiança e esse andar junto. Mas não está na hora de você também fazer de outro. Porque a gente fala assim, nossa, eu atendo várias pessoas, André. Atendo um monte de gente, oro com muitas meninas, muitas pessoas, mas assim, sabe aquela coisa assim que você pode chamar de escolher alguém e fazer. Sabe, escolher alguém e fazer. Quem é essa pessoa? É o que muitos chamam de filho na fé, né? Quem é essa pessoa, sabe? Aquilo ali me pegou. Aí eu falei, André, então vamos pra prática ali. Se eu tivesse no tribunal, eu diria assim, data vênia. Data vênia, com perdão da divergência, né? Mas eu acho que em alguma medida... É os dois, um pouco de nós sempre seremos dois, em alguma medida. Porque a gente não nasceu Nunca pronto para de aprender. e tampouco vai parar de aprender. Todo mundo, em algum momento, vai precisar fazer uma pausa para ouvir alguém, para ser mentorado por alguém. Então é importante, o pastor, um líder, cara, não se pretenda 100% pronto. Também, mas também não fique igual um filhotinho de água, né? Eu brinco isso com os meninos em casa. Você parece um filhotinho de água que fica só no ninho lá esperando a boquinha aberta. Né? Com a boquinha aberta. Uma hora a vida grátis acaba, né? Então assim, em alguma medida a gente sempre vai precisar ser alimentado para poder alimentar, né? Mas a grande questão é essa, né, Tom? A gente precisa alimentar. Precisa alimentar. Por isso que eu acho que às vezes a gente tá estático naquele de receber. De receber, não. Chega uma hora, cara, ok, beleza, então... Eu vou precisar continuar me alimentando, ok, mas vou precisar alimentar. O próprio Jesus fala assim, ó, vinde a mim os cansados. É isso. Mais pra frente, vai fazer missão. Ide por todo mundo fazer discípulos, entendeu? Isso. Ele fala, vem aqui, colinho do pai, toma alimento. E agora leve. Depois, cara, vai. Você coloca ali, né, André? Discipular é fundamental para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Você coloca que discipular é um compromisso com a Igreja de Jesus. E você coloca que discipular é imitar Jesus, o homem mais incrível de todos os tempos. Eu acho que talvez a gente tenha receio de discipular, porque a gente vai ser a referência de Jesus para essa pessoa. O que eu quero dizer com isso? As pessoas... o discípulo vai precisar olhar para o discipulador e falar assim, ó... Ele é um exemplo. Ele é um exemplo de Jesus aqui na Terra. Isso é pesado. Pesado. Talvez as pessoas não se enxerguem dessa maneira, como um exemplo para o outro. Mas precisa ser. Precisa ser. Então, era aí que eu ia chegar. Né? Se não está conseguindo ser o exemplo, ou se enxergar com o exemplo, precisa rever alguns conceitos. Sim. Porque a ideia é essa, né? A ideia de Jesus, transformação de vida. Jesus quer que os seus discípulos sejam igual a ele. Paulo fala assim, sede meus imitadores. Lembrei agora. É pesado isso. Como eu sou de Cristo. Tem um pastor lá em Curitiba, que ele fala assim, que um dia ele chegou na igreja pregando no culto e tal, no sábado, pediu para os seus presbíteros levantarem, expôs, né? Mas só pra gente entender um pouquinho assim, né? O contexto. Pediu para eles se levantarem no culto, olharem para a membresia, para toda a igreja,
E daí ele falou assim, vocês são capazes, claro que não levou pra frente, mas só para pensar, né, para dar um impacto. Vocês presbíteros que estão aí em pé, são capazes de olhar para todos esses membros aí e falarem para eles assim, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Eu achei muito pesado isso, né? Mas é real. Tem que ser real. Tem que ser claro real. que ali isso não aconteceu. Ele só deu um exemplo Sim. e falou assim, ó, vocês não precisam falar nada, tal, né? Até para não... Mas é bom para despertar, nenhum né? tipo de constrangimento. Mas, assim, o despertamento. Opa! Tom, você é líder, cara. Se as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Se não tá acontecendo, amigo... Peraí, vamos consertar o que precisa então, consertar. Vamos para frente, vamos talvez caminhar. nesse quesito o discipulado seja pesado. Porque a gente não chegou nesse momento ainda de consciência de falar assim, ó, eu preciso ser igual a Cristo. Você abriu uma outra vertente aqui agora. A gente não tá no livro. Mas coisa não tá no livro. É sobre discipulado. Eu lembrei do Mas é sobre isso. Eu lembrei do livro do Dave Ferguson e do Warren Bird, que é o Formador de Heróis. Escrevem esse livro preocupados com a formação de nova liderança. Então é um livro muito bom, cara. Se eu puder adquirir, Formador de Heróis do Dave Ferguson. Preocupado com o processo, de novo, voltando a falar de continuidade, né, de sucessão. Lembra na sua igreja quando o baterista ia embora, que aí a banda parava de tocar com bateria porque não tinha um baterista para colocar no lugar? O tecladista, o guitarra, o cantor, enfim, né, o vocalista. Tem a ver com o processo de sucessão. Líder forma líder. Né? Forma líder. Tem a ver com discipulado. Tem tudo a ver com discipulado. E aí, por que eu estou citando isso? Porque André cita no livro, né, no capítulo que ele escreve, o discipulado é compromisso com a igreja. Se você quer continuar com uma igreja pujante, relevante, que os ministérios funcionem, né? Cara, ministério que não tem sucessão não é um ministério relevante e que não funciona. Por quê? Porque ele está ligado à figura. Se essa pessoa saiu, aquele acabou. ministério morre, então esse ministério não é um ministério relevante para a igreja. Ele pode ser no sentido ali daquele contexto, daquele marco temporal. Mas passou, não tem quem faça sucessão. Sim. E vai ficar uma lacuna, um vácuo de atuação, então a gente tem um problema. Entendeu? Então, erramos no discipulado. Exatamente. Porque esse líder tem que ser preparado, o líder tem que ser preparado para chegar um momento dele... Falar assim, ó, vai agora. Jesus fez isso, cara. Jesus fez ele isso. vem, Exatamente. tem o ministério, Todos morre, eles. ressuscita. E fala, agora vão. Agora vão. A Ascensão aos céus, agora tá com vocês. Ele deu um boi pra gente, né? Sim. Vocês não vão ficar sozinhos, calma. Eu vou mandar um consolador, ele vai atuar com você, vai caminhar com vocês agora, né? Mas ele também faz. Sim. Entendeu? Então, se a gente... E aí você pega assim, por exemplo, Moisés para Josué, né? Você cita lá Paulo para Timóteo. Isso. É isso aí. Ou seja, tem que ter Elias, Eliseu, ali tem que ter continuidade, sequência, né? Eu acho que essa é a grande como questão. que é aquela prova de atletismo... Passar Revezamento, né? Revezamento 4x4. Cara, passar o bastão. É isso. passa o bastão. E aí não pode haver ciúme. Então, a gente vai entrar agora, eu até ia citar isso aqui, né? Os inimigos do discipulado, né? Que você coloca lá no e-book, né? Falta de preparo, né, André? Assim, você tem que ter minimamente conhecimento do evangelho, né? Aquilo que nós falamos, né? Como é que você vai passar alguma coisa que você não tem? Vida prática. Vida prática. Tem que conhecer a palavra, tem que ler, tem que estudar. Tem que viver a palavra. Tem que viver. Né? Aí tem opressão do discipulador. Opressão do discipulador. Isso. Né? Aquela coisa assim, tem que ser assim, né, Tem que André? ser do meu mais jeito. ou menos isso que você quis trazer ali, né? A ideia assim de impor mesmo. De impor assim, sua vontade, né? E tem que ser tudo do meu jeito, que senão não tá bom. Não, a gente tem que entender que o discipulado também respeita a característica... perfil de cada pessoa. perfil de cada pessoa. Então, o bom discipulador, eu acho que é aquele que entende as diferenças. Ele não impõe a sua vontade, ele mostra Cristo. Então, no meu discipulado, eu preciso mostrar Jesus. Não a Andréia Jesus é o foco. Não sou eu. Eu vou servir de exemplo nas minhas ações e atitudes. Mas quem ele vai ter que imitar é Cristo. Assim como Paulo imitava Cristo, falou, olha, imita. E essa provocação que a gente faz, né?
não é do meu jeito, mas é do jeito que Jesus mandou. Isso. Daí tem a soberba, né, André? A soberba. Aquele que acha que sabe tudo. É, que o Tom falou aqui, né? Aquele que acha que não precisa mais nem de receber alimento, né? Deixa que agora eu vou sozinho e eu vou fazer do meu Teve jeito. um que fez assim e deu errado, né? Então, Tá bom. já ficou aí, né, pelo caminho, já Fofoca. deu ruim, fofoca. André, você coloca ali, tem uma frase bem engraçada, não existe fofoqueiro ungido. Não existe, André? Não tem essa, né? Eu acho que, olha, o trabalho no reino tem que ter muita seriedade. Fofoca atrapalha tudo. Fofoca é um dos grandes, é uma doença, né? É como um câncer no meio da igreja. E se existir qualquer tipo de disseminação, de fofoca, de disse-me-disse no meio do discipulado, vai dar muito ruim essa história aí. Vai dar ruim. Aí você, na verdade, não está discipulando para o bem da igreja. Legal. Né? Então tem que cortar também, às vezes você saber cortar o mal pela raiz. Porque você vai fazer um grupo de discipulado, por exemplo, Tom, tá discipulando um grupo, vamos dizer assim, né? E aí começa uma conversinha aqui, outra ali. Não, você tem que cortar já pela raiz. Já corta pela raiz o assunto. Não deixa nada enraizar, essa que é a proposta, né? Aí tem, vamos falar de coisa boa então, né? São as coisas que atrapalham, né, o discipulado, mas tem coisas os benefícios que o discipulado traz, né, que você aborda no e-book, né? O discipulado produz humildade, né? A ideia de caminhar junto, de ver as dificuldades, de sentir a dor, né? As debilidades da pessoa, né? E aí, em muitos casos, a gente se enxerga assim também, a gente se vê assim também, né? A ideia de você ver que também precisa de ajuda, que também precisa de um discipulador. Sim. Né? Então, é uma... a questão da dependência, dependência, né? né? Dependência. Constante, um ciclo constante, né? Você é dependente e você vai passar para alguém que seja dependente também. Então, cíclico. É cíclico. Isso. Acho que essa é a ideia, né? Aí o discipulado, peraí que fugiu aqui agora. Eita, me ajuda aí. Você tá aí, Tom? Na sequência. Nos une como irmãos. Nos une como irmãos. Isso é legal, né? Porque essa proximidade de caminhar, né? Eu gosto de olhar para essa questão quando Jesus manda de 2 em 2. Cara, vamos de 2 em 2. Tipo, os caras parceiros mesmo, assim, ó. Vamos lá, cara, nós dois. Se um cair, como diz lá, né? Se um cair, o outro vai lá, levanta. Tal. Aí eu perguntaria, a gente tem essa pessoa aqui? Agora me veio, a gente tem essa e aí pessoa? para você que está nos assistindo também, né? Tenta pensar aí, assim, ó, nisso que a gente está falando aqui. Quem tá caminhando junto aí, quem que é o teu parceiro de caminhada aí? Quem que é aquela que te tua fortalece dupla, na hora na hora dos perrengues da vida, né? Que você pode, olha, me socorre aqui, eu preciso tem de que ter, ora tem que comigo. ter uma pessoa que você passe um WhatsApp, que você mande uma mensagem, fala assim, cara, o negócio apertou aqui, me ajuda aí, né? Então, Jesus sabedor, parece que sabia das coisas, né? Quase nada. Fala assim, vão em dois, vocês vão caminhando em 2. Por quê, cara? Porque às vezes o bicho vai pegar pro teu lado, mano. E aí tem que ter alguém junto com você. Pera aí, Tom, opa, cara, vamos junto te anima, né? Dá um ânimo. Une, né? A ideia aqui de união que você trouxe aqui, né? E você falou da caminhada de 2 em 2, né? Aí a André falou, tem que ter alguém aqui, ora por mim. E a oração é bom mesmo. A oração é top. Mas não é só isso, né? Mas, cara, tem hora que a oração... não é isso que a pessoa precisa ali, não né? Tem que vir acompanhada da ação, né? Na hora, ela não espera que você ore por ela ali e somente oração. Ela espera que você pegue o carro e vá encontrá-la. É verdade. Ela espera que você pare tudo e ligue pra ela. Entendeu? Outro dia, numa situação, um amigo me perguntou assim, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Eu pensei assim, meu filho, você já devia ter vindo. Já devia. Você tá aqui. Entendeu? Então tem hora que a oração por si só não basta. No ponto de vista, pra ninguém falar assim, então o Tom tá dizendo, ou o Tom herege dizendo que a oração não resolve. Resolve, gente. Tem que acompanhar a oração da resolve, ação. Você tem que orar, Deus vai agir e vai abençoar. Mas precisa ter ação. Mas do ponto de vista prático aqui, do ser humano que tá aqui no perrengue. No discipulado é isso, no discipulado ação, é isso, né? é ação. É ação. Entendeu? É ação. É ir lá e agir. É orar, o caminhar mas junto, também agir. O caminhar junto é isso. Cara, se o cara que ora por mim, né, vamos falar aqui, o companheiro de discipulado aqui, o cara que tá andando junto, né? Ora por mim, não é alguém com quem eu possa dizer, cara, tô sentindo umas coisas estranhas aqui. Entendeu? O coração passando por um... o coração tá, a cabeça tá pirando.
Você tem que ter esse cara pra quem você consiga falar isso. É. Às vezes não é sua esposa, às vezes não é seu esposo. Sim, exatamente. Às vezes não é seu irmão de sangue, às vezes não é sua irmã de sangue, seu pai, sua mãe. Pai, sua mãe. Cara, é alguém, de novo, respeitando aquilo que no capítulo do Júnior, né? O 3, né? Sim. Quem somos, né? Quem Agindo no somos, contexto onde estamos, né? aham. Deus coloca um quem, um alguém, Graças a Deus, né? pra Onde a estar com gente você. tá, né? Onde, cara, o onde de alguém é você, entendeu? É você. Aí Você eu, vai jogar me- esse eu cara. sempre fiquei, quando eu tava escrevendo, eu ficava me auto-questionando e lendo, pesquisando e ficava assim, meu Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa necessária, sabe? Eu quero ser Uma esse ser- referência, eu né? quero ser essa referência. Quando a coisa aperta, né? Quando o bicho pega, como eu tô falando, quando o eu bicho pega quero assim, pra ser quem essa que eu vou ligar? pessoa. Eu falei assim, Deus, me ajuda, eu quero ser esse Aham, alguém, sabe? aham. Na vida de outras pessoas. Eu quero ser. Como eu chego lá? Me ajuda a chegar lá. Porque a gente está em constante aprendizado, né? E nós não somos Sim, perfeitos, temos sim, nossas sim, falhas sim. e fraquezas. Mas você ter consciência, sabe? Chegar nessa consciência de que você precisa melhorar, porque você quer ser essa pessoa que Jesus vai usar, isso já é algo muito bom. Então, eu queria que você pensasse nesse ponto. Eu quero ser alguém assim. Eu quero ser esse jovem. Em procurar essa alguém jovem. assim e em ser alguém assim, né? Exato. Ter Que alguém. é o cíclico que o Tom Isso. falou, né? É esse ciclo. Então, ter alguém assim a quem você pode ser mentoreado e ser a sua fonte, né, ali de ajuda, e você também estar disponível e com conteúdo que você possa ajudar essa outra pessoa. E aí a gente vai pro exemplo, o grande exemplo de Jesus, né? Aí Eu fico fecha pensando, né? Assim, com o maior de todos. Jesus vem. Eu acho essa estratégia assim, né? Porque Jesus vem, deixa a sua glória, né? Se faz carne, vive entre nós. E aí ele separa 12 para salvar, para que esses 12 levem o evangelho dele, o evangelho salvífico, para salvar a humanidade. O autor de um dos livros sobre discipulado, ele fala assim, cara, na nossa visão, pensa assim comigo, assim, vamos dar uma divagada aqui um pouquinho, uma viajada um pouquinho. Jesus teria todo o poder de vir aqui e lá no ano, né, 30, 33 ali e tal, ano 20, ano 15 e tal, ter inventado a internet, inventado todo tipo de rede que você possa imaginar, a rapidez da informação poderia estar acontecendo naquela época. Jesus tinha esse poder para disseminar o evangelho. O autor dá uma viajada nesse sentido, assim. Ele fala, tá, mas Jesus não fez isso. Ele veio e a forma mais simples, mais objetiva foi pegar outra pessoa, ensinar para outra pessoa, para que outra pessoa ensine para outra e para outra e para outra. Ou seja, por que será que Jesus fez isso dessa forma, né? Porque ele quer que a gente esteja envolvido no processo. Ele quer que a gente faça o que ele fez. Porque seria muito fácil ficar na internet daí, né? Digamos assim, o evangelho atingiu a humanidade toda. Porque a rede social chegou e atingiu, todos têm acesso a... Jesus teria esse poder de fazer isso, mas não fez. Ele pegou pessoas, pegou os pescadores de homens, como você coloca lá no livro, né? Os pescadores de homens, falou assim, segue-me, que eu vou te fazer pescador de homens. Do jeito que eu fizer, você vai fazer também. E aí foi disseminando, e foi crescendo, e foi aumentando, tal, a ponto de, no mês de julho de 2023, nós termos uma pesquisa que nos mostra que no mundo, de 8 bilhões de pessoas, 2,2 bilhões são cristãos. Ou seja, pode melhorar? Claro que pode, né? Mas já é mais de 25, 27, 28% já da população do mundo se declara cristã. Né? Independente de religião, mas se declara cristã. Ou seja, foi efetivo, né? Eu arrisco dizer que, dado o contexto da época, Claro. Jesus usou a internet da época. Da época, né? A internet da época eram as cartas, era o boca a boca, Eram as viagens. eram as viagens, né? Então, de algum modo, Jesus usou
Não, mas claro, mas eu entendi. Mas ele teria o poder. Ele teria o poder de fazer Sim, essa com mensagem certeza. chegar de forma instantânea em qualquer outro local. Só para abrir um parênteses aqui, né? Há quem diga, inclusive, teólogos dizem que o evangelho no mundo conhecido, naquela época, no mundo conhecido, chegou em todos os lugares. Chegou em todos os lugares. Chegou em todos os lugares, né? Então, se Jesus voltasse lá naquela época, ele não estaria devendo nada para ninguém, porque ele, de fato, todo mundo teria escutado a mensagem, né? Então, é claro que funcionou, né? Os 12. A gente só tá aqui falando porque os 12? Cara, se você fizesse... Só chegou pra gente por causa dele. Não teve um exercício que, ó... O pessoal tava fazendo um tempo atrás, assim, você indo na sua rede de network de contatos, você chegaria no, sei lá, Barack Obama, no fulano de tal, no famoso, né? Então, de algum modo, se a gente fizesse aqui uma volta... A gente ia eu não vou chegar falar regressão, a gente chegaria assim, uma retrospectiva. Em quem a gente chegaria? Como que é a palavra de Marcos? Será que foi Pedro? Será que foi Paulo? Você entendeu? A minha linha, né? A minha linha. A minha linha de quem contato. Que pegou pra quem pegou pra quem que chegou em mim? É linha de transição, né? Entendeu? De algum modo... Quem que me acessou aqui? De algum modo a gente tá conectado com um desses caras. É legal isso, né, gente? Mas é para ver como que Deus quer nos usar. Como que Jesus quer nos usar nesse processo. Ele quer que a gente esteja inserido nesse processo. E daí, para a gente ir para a parte aqui final, você trata as formas, né? Multidões, né? Ou seja, pode ser falado para multidões, para grupos maiores, pode ser falado para seguidores ocasionais, né? Pessoas que passam, né? Durante um tempo vai com a ficar gente. um tempo. Ou aí a ideia é realmente do discípulo, né? Daquela pessoa que você escolhe ser o mentor, escolhe ser a pessoa que vai levar para ela o Evangelho de Cristo na prática, né? Como o Tom falou, na prática, nada de somente teoria. Irmão, eu tô precisando aqui, acabou meu gás aqui, tal. Eu vou orar por você aqui de casa, meu irmão, né? E Jesus vai fazer o gás encher. Jesus pode fazer o gás encher, com certeza, mas não é essa a ideia, né? Mas Jesus a ideia quer que você vá lá atrás, e né? o gás para ele. Correr atrás. E Jesus isso. faz um convite incrível, na verdade, né? Ele faz um convite para nós e uma promessa. Ele convida a gente a participar, porque ele diz que nós somos cordeiros. Então ele nos convida a participar dessa grande comissão, a participar do plano de redenção. É privilégio, né? É um privilégio. E aí ele faz uma promessa para eles, para os pescadores: vocês agora serão pescadores de homens. E para a gente é feita essa mesma promessa. Verdade. Vocês agora vão fazer parte de algo muito maior. Vocês nem imaginam os frutos que isso pode dar. Nem passa às vezes na sua cabeça o quanto isso vai ser proveitoso para o reino, para a sua igreja, mas não só para a promessa, mas para o reino de Deus. Aqui a gente está falando de algo muito maior do que a gente imagina. É verdade. É participar de... Gente, a gente participa da vitória, da transformação de vida das pessoas. E é tão bom, né? Tão que gostoso, vão viver né? no céu, cara. Quando você vê uma pessoa Exato. que está procurando essa transformação, né? Você caminha com ela e você vê... E você tá ali participando fala, disso. Isso é louco. Participar desse processo isso é louco, é demais. Né? Isso é louco. É bom demais. É isso, gente. Acho que a gente encerra aqui, então, esse programa. Eu quero encerrar com o último texto aqui que a Andrea deixa no e-book. Diz assim: o meu desejo, e é o nosso desejo aqui, né? De todos, mas da autora. O meu desejo e oração é para que o Espírito Santo nos encha de coragem para sair da bolha. Encha-nos de fé naquele que tudo pode, Jesus. Nos encha de amor pela palavra de Deus e nos dê a ousadia necessária para assumir a missão que nos foi dada de pregar as boas novas de salvação, com palavras e ações, para os que estão perto ou os de longe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fantástico, né? Maravilhoso. Pegou aí a visão do e-book? Olha só que coisa linda, né? Então a gente agradece aqui Tom Nunes, Andréa Nunes, você que nos acompanhou aí. A gente encerra esse programa de hoje mais uma vez. Lembrando, baixe lá o e-book, absorva o conteúdo dele, porque vai fazer a diferença na tua vida e na vida daqueles que você convive. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.